O foda disso que você está falando é como que a gente cria uma capacidade de reinvenção, renasce, fênix, quando, meu irmão, o bicho pega e você tá num dilema. Ou você fica debaixo da coberta e se encolhe, e você vai se afundar ali numa depressão, numa situação difícil de reverter, ou você entende que você tem que seguir. Porque tem muita gente que fica olhando para a porta que se fechou e não consegue olhar para frente para as portas que se abrem com os aprendizados. Eu tô te falando isso porque esse seu testemunho Mas a humanidade é assim, né? me lembra muito de algumas situações que eu passei, né, durante o percurso da Origens, varejo. Você tá lá em cima, você tá lá embaixo, num dia você recebe o tapinha nas costas, meu irmão, você é foda. Porra, meu irmão, você é muito orgulho de você. De repente esse cara, quando você leva uma porrada, já não tá mais do seu lado para poder estender a mão. É um pouco disso tudo que você vem falando aqui. E eu vou trazendo algumas memórias, né? A mais recente, com o Exit, né? Depois de 16 anos de varejo, né? Teria alguns milhões na conta aí, mas o que aconteceu foi o contrário. Então, eu me sinto numa situação extremamente delicada, onde eu tive que, meu irmão, pegar os cacos ali e falar, porra, peraí, eu comecei o negócio há 16 anos atrás, com R$0, sem entender porra nenhuma do mercado, sem nenhum network. Hoje eu tô alguns passos à frente, então bora recomeçar. Achei que ia ser Forbes Under 30 com 30, né? Mas eu tô recomeçando aos 40 e vambora. Né? Então é muito dessa história que você me trouxe à memória aqui. E acho que isso é uma característica comum em todas as histórias bem-sucedidas, né? E quando eu falo bem-sucedidas, eu não tô falando de quanto dinheiro as pessoas têm. Eu acho que o bem-sucedido, para mim, é o cara que conseguiu ser bem remunerado e construiu uma estrutura no qual ele pode passar a maior parte do tempo dele no lugar de potência, fazendo as coisas que ele é bom, feliz, não é sem problema. Mas você olha para uma pessoa e você entende quando ela tá resolvendo um problema que ela tem prazer de resolver. E quando ela tá resolvendo um problema que, ela não queria estar resolvendo. Então, acho que essa questão também de bem-sucedido hoje, que acabou que com a internet virando muito carrão, avião, helicóptero, dinheiro, eu acho que no final eu conheço vários caras super bem-sucedidos que eles conseguiram criar a rotina perfeita, criar o patrimônio totalmente alinhado com aquilo que eles querem, que eles vivem, que eles gostam, e são muito mais felizes e bem-sucedidos do que pessoas com muito mais dinheiro. E eu conheço pessoas que são muito ricas e no final são altamente reféns àquela percepção que elas criaram para as pessoas, àquele estilo de vida que ela construiu, às coisas que ela construiu, que no final do dia a pessoa precisa estar correndo, precisa estar trabalhando para estar conseguindo viver aquilo ali. Então, eu acho que a gente precisa, como geração, ressignificar muito o que é ser bem-sucedido, assim, sabe? Sem sombra de dúvida. Porque senão, cara, hoje pra mim é inegociável pra mim conseguir fugir do escritório pra ver minha filha tomar banho, sabe? Se eu não puder fazer isso, mas porque a empresa tem que ir mais devagar. Cara, graças a Deus eu tenho sócios que podem fazer isso, mas sabe? Se eu não puder fazer isso, talvez eu fracassei. Eu sou um cara rico fracassado. Então, eu acho que a gente tem um desafio como formador de opinião e comunicador da gente mostrar para essa turma que está acostumada a ver esses youtubers e essas pessoas vendendo essa vida como o milestone de sucesso, eu acho de forma diferente, sabe? Eu acho que tem um pouco de diferença nisso, assim. Eu acho que a forma como você vive diz muito mais da capacidade de sucesso que você tem, do sucesso que você construiu, do que o que você tem. Porque o dinheiro tem um custo. Sair de casa sábado para dar uma palestra e ganhar R$250 mil me custa muito mais do que pegar o carro ir em Alphaville, dar uma palestra e ganhar 150 mil. E aí eu vejo uma fala sua nesse sentido que me mostra um cara que está vivendo talvez sua plenitude, porque será que o Alfredo de 5 anos atrás pensaria da mesma forma?
Hoje eu vejo um cara extremamente equilibrado no sentido de... temos até alguns amigos em comuns que você está ali praticando seu esporte, seu surf, ao mesmo tempo você está se dedicando junto com o seu time no dia de fechamento, ao mesmo tempo você está dando atenção para sua esposa e para sua filha, né? E você enxerga isso como plenitude? O seu momento hoje? Eu acho que hoje eu sei o que fazer e eu não estou conseguindo fazer. Eu acho que se eu pudesse avaliar esse meu momento de vida, eu acho que eu estou fracassando ainda bastante em rotina. Eu acho que é muito mais uma energia inesgotável de atender a todos e acabar me fazendo disponível para atender a todos, mas no final eu não estou me atendendo. Eu estou encaixando momentos meus nessa história toda. Então, particularmente hoje, eu me considero um cara fracassado em relação a isso. Assim. Eu acho que eu mentalmente sei o que fazer, mas eu ainda estou naquela fase um pouco de bloqueio de fazer, sabe? E eu falo isso com o coração aberto, porque as pessoas olham o Instagram, as pessoas olham ali a correria, né? E às vezes sim, você tá fazendo tudo o que você tem que fazer, mas a tua cabeça às vezes não tá na plenitude. E eu acho que o flow, ele é muito mais psicológico, espiritual do que físico, entendeu? Então não é porque o cara tá trabalhando pra cacete, tá fazendo tudo, tá em todo lugar, ele tá no flow. Não é, às vezes ele tá fazendo aquilo ali, mas ele tá meio cheio de boleto pra pagar, cheio de conta, cheio de problema, cheio de desafio, cheio de coisa, zero controle da vida dele, todo preocupado e cabeça a milhão. Então eu acho que eu sou muito bem organizado, a minha vida é muito bem arquitetada, mas eu não tenho medo ou vergonha de falar que o Instagram é uma perspectiva da minha vida com o objetivo de inspirar as pessoas e criar conexão e transferir conhecimento, com um único objetivo, mostrar criatividade e ideias que geram resultado. E aquela é a perspectiva, aquele é o ângulo do conteúdo que vai estar lá. Mas tem outro conteúdo sendo vivido que você pode estar falhando, entendeu? E as pessoas às vezes olham de várias pessoas e falam, nossa, meu Deus, e não é essa a realidade. Então eu acho que hoje eu tenho coragem, assim, de falar, porque é verdade. E talvez hoje as pessoas estejam tendo a oportunidade de conhecer uma outra perspectiva. E é difícil, cara, equilibrar casamento, minha primeira filha que eu sou apaixonado, obcecado, louco, sociedade, a relação com teus sócios, que vai amadurecendo e vai mudando, negócios, quanto mais coisa você tem, mais compromissos se criam, então você tem que assinar documento, ver não sei o que lá, pega a senha, atualiza, troca o telefone, liga para... sabe? É o tempo todo demanda. Então eu acho que isso é eu tô vivendo num momento em busca do flow. E aí, beleza, por volta dos 27 anos ali, você muda essa chave e entende que reputação e valor são maiores do que o objetivo de ganhar dinheiro, ou talvez a consequência, né, de você ter reputação e entregar valor te traga aquilo que você estava buscando anteriormente. E você tem algumas conversas decisivas. O Mariano, você cita diversas vezes que é um cara que foi extremamente importante para essa virada de chave profissional. E ele diz que o óbvio dá dinheiro. O quanto essa frase, ou reformulando a minha pergunta, talvez qual tenha sido o maior conselho que você já ouviu dele? Cara, o Mariano e o Geraldo, o Mariano especificamente foi o cara que começou toda essa história, mas o Geraldo depois se tornou um grande protagonista também dessa história. São os caras no qual eu sempre vou exercer gratidão
vai ser difícil você me ver num conteúdo, num podcast, num vídeo, no qual eu não vou citá-los. Porque eles que enxergaram uma genialidade atrás de um louco, na Tijuca. Eles que compraram essa história com os investidores na época que eram totalmente contra. Eles pagaram por isso. E foi eles que me abriram um portal para mudar de vida. Eu não sei. O Mariano fala, você daria um jeito, você chegaria de outro jeito. Talvez hoje é fácil olhar e falar, cara, eu concordo. Eu me garanto. Mas não era tão nítido nem quando ele me comprou. O que ele estava enxergando em mim, eu não enxergava em mim. O potencial que eles estavam comprando e pagando, nem eu entendia, nem meu pai acreditou. Quando eu mostrei o print da minha conta lá, que eu acho que 4 milhões de reais, meu pai falou, para de ficar fazendo essas porra na internet, no Photoshop, que vão te sequestrar e tu não tem o dinheiro. Então, no final do dia, a verdade é que eu não vi o que eles enxergaram. O meu pai não viu o que eles enxergaram. Eles eram as únicas pessoas que enxergavam aquilo de verdade. Porque a minha família não enxergava. Eu era a ovelha negra, eu era o cara que não ia chegar a lugar nenhum pra minha família. O meu primo era o cara. Essa era a verdade da minha história. Então não tem como eu falar da minha história e não falar que, cara, o que seria de mim sem esses dois caras? Mas qual foi a lupa que eles colocaram pra enxergar isso em você? Cara, eu não sei. Sabe? Eles já te falaram, Alfredo, nós enxergamos isso. A minha história é que eu vi o Mariano numa palestra, fiquei obcecado pelo cara, fiquei obcecado pela forma dele falar, pela clareza que ele tinha. Acabou a palestra, eu fui falar com ele, falei, cara, melhor palestra da minha vida, porra, que legal, tal. Voltei pro trabalho, mudei o nome da minha empresa para parecer com o nome da empresa dele. No ano seguinte, voltei no evento, falei, cara, o nome da minha empresa é inspirado na tua, X-Tech, para as pessoas confundirem. Ele falou, porra, sacada boa. Tu já conhece a Vetex? Falei, não. Ele falou, pô, vou te convidar para ir lá no escritório. Me convidou para ir no escritório, me contou uma história do que a Vetex podia se transformar e falou assim, para de desenvolver o teu software e vem trabalhar para mim. Vira meu representante. Revende a Vetex. Eu vou te dar a oportunidade de ser um dos primeiros revendedores de Vetex. Vetex Lite era o nome. Eu largo tudo, começo a tentar fazer o que ele me pediu, ele para de me responder. E aquilo ali me gera uma frustração, que foi o que eu sentia com meu pai. E aí aquilo ali me gera uma energia, uma raiva de que, porra, agora eu vou voltar a criar o meu e eu vou atropelar esses caras. Sua ambição era... E aí a minha ambição era, meu irmão, atravessar a Vetex. Era só isso que eu pensava. E um dia eu li uma matéria que a Vetex comprou a loja integrada, meio que 6, 8 meses depois. Eu falei, cara, esses caras estão onde era pra eu estar. Eu vou matar esses caras. E eu fui pra cima dos caras, arrumando confusão, falando mal. Cara, aquele dirty game, assim, jogo de rua. E aí aquilo foi criando uma energia no mercado, aquilo ali empurrava a gente, eu trabalhava muito, a gente tinha um produto bom. E aí foi na raça, foi na força bruta mesmo, na disposição. Mas eu não sei o que o Mariano sempre falou isso, ele sempre falou, cara, você tem uma forma de enxergar as coisas muito diferente e você tem uma capacidade de transformar o que você enxergou em fato muito, muito grande. Essa tua determinação, essa tua energia, você impregna no ambiente as pessoas e o negócio vira verdade, acontece. E aí, cara, eu peguei tudo que ele me falou nessa conversa, fui em cima e fiz virar verdade. Tudo. E aí um dia ele me mandou um e-mail falando, pô, acho que tá na hora da gente se encontrar de novo, bater um papo pra falar de futuro. E aí a gente começou esse papo, aí que eu fui conhecer o Geraldo. E eles foram me lapidando como ser humano, como pai, como marido, como pessoa, e até hoje é o cara que... E você entende que... sabe mais da minha vida. Talvez esse seja um super poder que você tem de conseguir entender que a embalagem ela é importante nesse sentido, que o mercado ele premia quem se vende bem. E você se vendeu bem a partir do momento em que você queria encostar nos caras de qualquer jeito e você fez isso de uma forma muito rápida.
Você entende que o mercado ele compra o futuro? Eles olharam O para você e mercado- falaram assim, cara, se a gente não encostar nele ali, ele vai passar por cima da gente. Não acho que foi isso. Eu acho que era muito mais nesse caso. Eu acho que o mercado, ele precifica qualquer coisa baseado na tua capacidade de entrega. E o que é capacidade de entrega? Não é o que você fez. É o que você declarou que ia fazer e fez. É a previsibilidade Uhum. com o teu potencial futuro. Então é assim que um mercado de capital compra uma empresa, investe numa empresa, é isso que ele vê. Fala, cara, esse cara sabe como ter resultado? Não é sobre o resultado que ele teve. Ele sabe ter resultado? Ele é previsível, é confiável? Sim. Tem muito potencial? Tem. Cara, então se a gente acelerar isso, a gente vai apontar essa previsibilidade para um resultado muito maior e a gente vai conseguir capturar valor. E ela compra isso. O mercado precifica assim. No caso da Vetex não era isso. No caso da Vetex, a Vetex estava crescendo muito. O Mariano estava apontando a Vetex para o mundo. E eu acredito que o Mariano precisava de alguém com essa energia, com essa capacidade e potencial para proteger Brasil e ajudar a empreender no mundo. Ele compra, Tanto que no meu ele contrato... compra o Alfredo, ele não tanto compra que a no, X-Tech. isso estava no meu contrato, e tanto que no meu contrato ele queria me botar para ir para Mumbai. Que é o sonho dele, é a Vetex ser relevante em Mumbai. Ele falou, cara, vou jogar esse maluco lá em Mumbai, já ele tá com igual indiano e vendendo pros caras. E eu falava, tá maluco? Porra, não. Mas eu acho que o que ele viu, nesse sentido, ele viu isso. Não era um jogo de produto, nada. Era um jogo de, cara, a Vetex precisa de pessoas com essa característica. Então, o que ele me viu lá atrás é o que o Mark Zuckerberg, assim, tirando as medidas proporções, é o que o Mark Zuckerberg vê hoje num cara, né? Pô, por que o Mariano lá em 2017 pagou 10 milhões de reais pra ter o Alfredo junto do time? É o que o Mark Zuckerberg hoje paga 1 bilhão pro cara de inteligência artificial. Era proporcional à capacidade de resultado que eu geraria pra Vetex versus a que o cara de 1 bi vai gerar pra uma empresa de $1 trilhão. Mas proporcionalmente, a Vetex na época valia 100 milhões de dólares. Então, proporcionalmente era um pouco isso. Então, acho que foi isso que viu. Agora, o Mariano já me ensinou muito. E muito além dos negócios. Mas eu acho que duas das grandes lições que ele me deu da vida foi sobre a velhice. Quem são as pessoas que você quer envelhecer junto? Porque a velhice, ela normalmente é solitária e você começa a construir a tua velhice com quem você está sendo agora.